prezados irmãos aqui presentes, e você que nos assiste aí da sua casa, eu convido a todos para que juntos meditemos de forma expositiva no Salmo de número 9. Salmo de número 9. E este salmo foi escrito por Davi, e o seu título aí, Ações de Graças. Esse salmo, ele foi escrito por Davi, segundo a melodia, A Morte para o Filho. Ninguém explica essa expressão. Talvez era uma melodia de um salmo antigo, que era conhecido dos salmistas. Mas esse Salmo 9 traz uma mensagem muito confortadora para a igreja. E eu quero meditar com vocês nesta manhã sobre o seguinte tema: Deus é o refúgio para os oprimidos. Deus é o refúgio para os oprimidos. E no contexto aqui dos Salmos, os oprimidos aqui são os filhos de Deus, são os crentes, é a igreja de Deus. Desde que houve aquela profecia em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e desde que Deus, chamando Abraão, disse que dele faria uma grande nação, existe uma luta na história entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E eu queria que você entendesse, o versículo-chave do Salmo é o versículo 9, eu quero que você leia comigo. Salmo de número 9, versículo 9, lê comigo aí, o que diz o Salmo? O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Agora vai lá, por favor, para o final do capítulo, Salmo capítulo 9, versículo 18. 9, 18. Vamos ler juntos aí? O que diz? Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Preste atenção que Davi, ele vai usar aqui 3 adjetivos para descrever quem somos nós, o povo de Deus. No versículo 9, ele diz que nós somos os oprimidos, os achatados. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno, e nós vivemos debaixo de opressão. Lá adiante, ele vai colocar, no versículo 18, a expressão necessitado. Necessitado. Além de oprimido, o povo de Deus é necessitado. Ele vai usar essa expressão: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Mas o terceiro adjetivo que ele vai usar aqui está justamente nesse versículo 18: os aflitos, a esperança dos aflitos. Então, com essa ideia em mente de que Deus é o refúgio para os crentes, para nós, em tempo de tribulação, é que eu quero fazer a exposição desse salmo. Esse salmo está dividido em 2 partes. Os versos de 1 a 12, Davi louva a Deus por libertação passada. Dos versos 13 a 20, Davi vai fazer uma oração por libertação futura. Então o salmo tem essas 2 divisões básicas. Lê comigo versos 1 e 2, por favor. Por favor, vamos ler juntos. Versos 1 e 2, o que ele diz aí? Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores. Presta atenção que Davi começa o salmo com louvor. E aqui ele usa 4 meios que eu e você, como povo de Deus, podemos louvá-lo, adorá-lo de todo o nosso coração.
São 4 estrofes nesses 2 versículos que isso fica extremamente claro. Ele começa dizendo: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Esse verbo louvar-te-ei no hebraico significa render-te-ei graças de todo o meu coração. E ele está nos ensinando aqui que louvor a Deus, adoração a Deus começa com gratidão por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus tem feito por nós. Mas em segundo lugar, ele vai dizer que outra forma de nós adorarmos a Deus é contando aos outros as maravilhas de Deus. Aquilo que Deus é, o seu caráter, os seus atributos. Mas não somente isso. As maravilhas que Deus faz e fez no passado. A maravilha da criação, a maravilha da redenção, a maravilha da sua providência constante. Em terceiro lugar, ele vai dizer que nós podemos louvar a Deus também nos alegrando e nos exultando nele. Preste atenção que isso é profundo, porque Paulo vai dizer lá: alegrai-vos sempre no Senhor. E o que o Davi está colocando aqui é que Deus, Ele é a fonte da nossa alegria, da nossa exultação. Em tempos de tribulação, em tempos de opressão, em tempos de necessidade, em tempos de aflição, Deus é a fonte da nossa alegria e da nossa satisfação. Mas em quarto lugar, ele vai colocar um quarto meio de adoração. E eu acho isso aqui fantástico. Porque ele diz: ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. É muito difícil a gente cantar louvores com auditório vazio, porque geralmente a gente canta para as pessoas, né? Ou com as pessoas. E eu me lembro de um rei prussiano, na Idade Média, que ele ia ao teatro sempre ouvir as peças de ópera. Mas depois que terminava o espetáculo, ele esvaziava o teatro, chamava a equipe de teatro e diz: agora vocês vão cantar para mim. Vocês vão fazer um espetáculo só para mim. E eu acho isso aqui, mais ou menos, dá para ilustrar. Porque Deus está dizendo: cantem para mim. Não é cantar para os outros, é cantar para Deus. E aqui eu que canto mal, você que canta mal, desafinado, feio, não tem problema, que Deus, Ele põe no nosso coração um cântico novo. Então preste atenção. Adoração a Deus, louvor a Deus, significa agradecê-lo de todo o nosso coração, contar para os outros as maravilhas de Deus, alegrar-me e exultar-me em Deus. E terceiro, cantar louvores para Ele. E essa expressão Altíssimo foi usada por Abraão, Elion, aquele que é majestoso, aquele que está acima de todos. Ele é o Altíssimo. Mas a partir do versículo 3, ele vai colocar os motivos do louvor. Os motivos. E aqui, os versos de 3 a 12, tem 4 motivos aqui fundamentais. Eu vou passar, você vai me acompanhando. Primeiro motivo, versos 3 a 6, diz assim: pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustentam o meu direito e a minha causa. Do trono te assentas e julgas retamente. Repreende as nações, destrói os ímpios, e para todos sempre lhes apaga o nome. E ele conclui no versículo 6: quantos aos inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas, arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. O primeiro motivo que Davi coloca aqui é que Deus, Ele vence, ou Ele nos dá vitória sobre todos os nossos inimigos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Davi, ele usa aqui, se você observar bem os verbos no passado, e ele está dando aqui uma ênfase às grandes vitórias que Deus tinha dado para ele, para a nação de Israel.
E você pode ter certeza que Deus em Cristo Jesus já nos deu vitória sobre todos os nossos maiores inimigos. Ele já nos deu vitória sobre o pecado, Ele já nos deu vitória sobre a morte, Ele já nos deu vitória sobre Satanás, Ele já nos deu vitória sobre a condenação eterna. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Então louve a Deus, louve a Deus. Segundo motivo que ele vai colocar, está no versículo 7 e 8, veja aí, 7 e 8, o segundo motivo é que Deus reina e julga. Veja que coisa linda, 7 e 8, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça e administra os povos com retidão. Essa semana eu fiquei um pouco desesperado com os nossos governantes, porque o país do jeito que está caminhando, e eu conversei com Deus, né? Comecei a ficar ouvindo o noticiário, fazendo as minhas avaliações pessoais. E ele diz, nós estamos num barco, numa canoa furada e sem ninguém remando. Porque os governantes eles estão só preocupados consigo mesmo. E bateu um desespero. E aí eu descobri que desespero é uma coisa que vem do inferno. E aí quando lendo esse salmo, entendendo que o Senhor permanece no trono. Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Nós não estamos à deriva, mas o Senhor reina. E diz que Ele reina com justiça. Ele julga os povos com equidade. Deus vence os nossos inimigos. Deus reina e julga. Mas veja no versículos 9 e 10. Que coisa linda. Coisa linda, louve ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor é também alto refúgio para o oprimido. Alto refúgio, a ideia de Davi é uma rocha alta. E quanto mais alta é essa rocha, mais segura essa rocha. E ele está colocando aqui que Deus, Ele é essa rocha, esse refúgio, que eu posso subir. E ele completa a ideia no paralelismo aqui, dizendo que Deus é refúgio nas horas de tribulação. Tribulação. Eu acho que nós aqui em São Paulo, principalmente, com esse índice de mortandade maior, e com essa quarentena, que para nós é uma coisa muito difícil, pelo menos para mim, né? Para vocês eu não sei. Eu gostaria muito que os carteiros que trouxessem as cobranças e as duplicatas, que eles ficassem em casa. Porque o que está acontecendo é o seguinte, nós estamos em quarentena, mas as contas continuam. As despesas continuam. E bate um desespero, conversando com pessoas que têm consultório, profissionais liberais, dentistas, médicos, empresários, microempresários. Eles não estão dormindo, de preocupação. Eu creio, meus amados irmãos, eu nunca vi, na minha história com 55 anos de idade, uma crise como essa que nós estamos vivendo hoje. E uma crise que você não tem um controle futuro. E é nesse momento que o salmista está dizendo aqui, que Deus, Ele é refúgio para o oprimido. Refúgio nessas horas de tribulação. Veja no versículo 10, também ele diz assim, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Que coisa linda isso aqui. Porque não é confiar sem conhecer.
Quanto mais a gente conhece a Deus, mais cresce o nível de confiança. Por isso que Daniel diz que o povo que conhece o seu Deus será um povo forte e ativo. Porque a nossa confiança em Deus, ela se fundamenta no conhecimento. O conhecimento. O salmista Davi vai dizer lá adiante: provai e vede que o Senhor é bom. É bom. Irmãos, louve a Deus de todo o seu coração, porque o Senhor é para nós refúgio. E Ele jamais nos desampara quando nós o buscamos de todo o nosso coração. Mas eu quero encerrar essa primeira parte do Salmo, os versículos 11 e 12. Os motivos de louvor: Deus vence os nossos inimigos, Deus reina e julga, Deus é refúgio para o seu povo. Mas eu queria que você lesse comigo os versos 11 e 12. O que é que diz aí? 11 e 12, vamos ler? O que é que diz aí? Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles. E não se esquece do clamor dos aflitos. Preste atenção. Louve a Deus. Sabe por quê? Porque Deus não ignora o que está acontecendo conosco. Deus não ignora o clamor dos aflitos. Deus não ignora as orações que estão sendo feitas por esse país, por essa nação, por essa cidade. Deus, Ele não, nada passa desapercebido. A sua misericórdia, a sua graça. Mas, irmãos, a partir do versículo 13, a segunda parte do versículo, Davi agora deixa de louvar. E Davi vai fazer uma oração. E ele vai orar agora, não por libertação passada, mas para a libertação futura. Ele vai orar pedindo a Deus que faça algumas coisas acontecerem. E é tão interessante porque nos versos 13 e 14, ele começa orando por misericórdia. Ele diz assim: compadece-te de mim. Ou, na versão King James, na versão no hebraico, tem misericórdia de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu, que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião, eu proclame todos os teus louvores, e me regozije na tua salvação. Presta atenção que Davi está orando por misericórdia. E ele pede misericórdia de Deus para duas coisas. Para que ele possa ter o privilégio de louvar a Deus. E a ideia aqui de as portas da filha de Sião significa que ele quer ser curado por Deus, ele quer ser restaurado por Deus, ele quer que Deus jamais tire da sua vida a sua misericórdia, para que quanto mais misericórdia ele receber, mais motivo ele tenha para louvar, para proclamar os louvores de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Quanto mais misericórdia nós experimentarmos, quanto mais misericórdia nós usufruirmos, mais louvor existirá no nosso coração. Mas ele diz: eu quero misericórdia para cantar às portas de Sião, mas eu quero também misericórdia para que eu me regozije na tua salvação. Eu quero me regozijar, eu quero ter prazer em ser salvo. Eu quero experimentar os atos salvíficos de Deus durante a minha vida. Porque quando a misericórdia vem, a salvação vem. Quando a misericórdia vem, a libertação vem. Quando a misericórdia é derramada, a graça vem junto. Ore por misericórdia, meu irmão. Ore por misericórdia. Vamos clamar. Vamos nos juntar.
esse mês, essa semana, todo dia, para orarmos a Deus, clamando a Deus por misericórdia. Mas em segundo lugar, ele ora por julgamento. Presta atenção, que a partir do versículo 15, ele vai orar pedindo a Deus que ele, como soberano sobre as nações, como rei, que está entronizado acima de todos os deuses, que ele exerça o juízo, o julgamento. Ele é o juiz de toda a terra. Ele sonda os corações. Ele conhece os pensamentos, as intenções, as motivações. Então Davi está pedindo a Deus. Esse salmo é muito importante para nós hoje, porque nós estamos vivendo num contexto de muita hipocrisia, de muita maldade, de muita ruindade. E somente Deus tem o poder de penetrar nas mentes e nos corações e dar a cada um segundo os seus atos. Ele começa dizendo, veja, versículo 15: afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Irmãos, a China é para a igreja hoje, o povo de Deus, a maior fonte de perseguição. Nesse último mês agora, mais de 200 templos na China foram destruídos. Os nossos irmãos cristãos na China estão debaixo de uma perseguição tremenda. E isso é escondido. Isso não é noticiado. E Davi está orando aqui, Senhor, faz isso, faz justiça. Veja, no versículo 16, lê comigo aí, diz assim: faça conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Preste atenção. As coisas erradas que os ímpios estão fazendo, elas estão diante de Deus, prontas para serem julgadas e punidas pelo Eterno. Aquele que julga as nações com justiça e com equidade. Meus amados irmãos, a justiça de Deus para o julgamento está nos versos 15 e 16. O juízo de Deus está no versículo 17. E é um texto pesado, porque, veja que Davi diz assim no versículo 17: os perversos serão lançados no inferno. Os perversos. Mas os perversos de onde? De todas as nações. A perversidade, ela será duramente julgada e penalizada por Deus. Diz aí, os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. E aqui nós precisamos ter uma palavra profética nesse momento, apocalíptica nesse momento. Porque o que as pessoas estão fazendo, o que os ímpios estão fazendo, é de uma perversidade demoníaca, diabólica, com a população do mundo todo. Um discurso falso, maligno, porque o maligno, ele nunca dá o que ele promete. E eu fico pensando, de uma hora para outra o coronavírus agora fez com que os nossos governantes se preocupem excessivamente com a saúde do povo. Até uns dias atrás, estava faltando remédio, estava faltando leito, estava faltando tudo, pessoas morrendo nos hospitais. E de uma hora para outra, os governantes aparecem dizendo: nós estamos preocupados com vida. Isso é falso. Isso é diabólico. E aqui o texto está confrontando. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus.
Mas aí vem uma mensagem confortadora. A esperança para o povo de Deus. Esperança, olha que coisa linda, esse versículo 18 é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Porque diz assim: pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar-se perpetuamente. Presta atenção que aqui nós temos duas classes de pessoas, ou dois adjetivos para descrever a mesma classe de pessoas, que somos nós os crentes: necessitados e aflitos. Irmãos, preste atenção, nenhum crente passa por essa vida sem aflição, sem luta, sem opressão. Nós estamos num mundo cheio de tribulações, de angústias, de preocupações, de ansiedade. E é tão interessante, porque muitas vezes quando Deus não exerce esse julgamento, esse juízo contra os ímpios, há dois sentimentos no coração do crente. Primeiro, que ele foi esquecido. Deus se esqueceu dele. Veja aí, nos versos dos salmos adiante, como no Salmo 13, o salmista diz: até quando, Senhor? Até quando? Até quando a maldade vai prevalecer? Até quando a impiedade vai prevalecer? Até quando? Além de sentimento de esquecimento, às vezes nós, como crentes, achamos que todos os nossos planos, todos os nossos desejos são frustrados. Veja aí a esperança dos aflitos se há de frustrar. A palavra frustrar aqui é você planejar, é você querer, mas não acontecer. Não acontecer. Mas o que me anima nessa promessa, ou nesse versículo, é que há duas promessas. Sabe por quê? Porque o crente não será para sempre o quê? Esquecido. Vai chegar a hora em que Deus se lembrará, e Ele jamais esquece nós. Ainda que nós achamos, ainda que aparentemente pareça demorado, mas o juízo já está lavrado. Já está lavrado. E aí, ele diz: a esperança não há de se frustrar. A esperança do crente não há de se frustrar. Pode ter certeza disso. Espere no Senhor. Só Ele é a nossa salvação. Bem-aventurado o homem cuja esperança é o Senhor. Bem-aventurado, feliz. Ainda que nós estejamos passando, ainda que você esteja passando por um momento de tribulação, de angústia, vai passar, vai passar. E ele termina falando: Deus, levanta-te. Olha que coisa linda. Levanta-te, Senhor. Esse verbo levantar aqui aparece no hebraico quando Deus se levanta para conquistar a terra prometida. E Deus vai na frente. Ele se levanta e vai na frente. E o povo vai atrás. E ele vai arrebentando. Ele vai vencendo. Ele vai abrindo. Ele vai descortinando diante do povo a terra prometida. E eu quero dizer para você que o Senhor já se levantou. Não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. E aí no versículo 20, lê comigo. Veja aí o que diz. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Salmo 146. Não confieis em príncipes, nem em filhos, porque não há salvação deles. Sai-lhes o espírito, e todos os seus projetos acabam. Mas o Senhor está no trono. Ele controla todas as coisas. Meu irmão e minha irmã, Deus é o refúgio do seu povo nesse momento de tribulação. Tome a decisão que Davi tomou aqui.
Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Não deixe uma de fora. Cante todas. De Gênesis a Apocalipse. Alegre-se e se exulte no Senhor. E cante louvores para o Altíssimo. Tá certo? Se você não souber cantar, eu vou ensinar você, porque eu canto bem, desafinado. Mas eu canto. Eu canto. E esse é o momento de cantar. Como diz Jó, que Deus é aquele que nos inspira canções à meia-noite. À meia-noite. Paulo e Silas, no meio do sofrimento, da tribulação, eles cantavam e oravam à meia-noite. À meia-noite. Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor Deus, olha para nós aqui, Senhor, com candura, com misericórdia, com compaixão. O Senhor conhece as lutas que a tua igreja está enfrentando, aqui no Brasil, na China, nos Estados Unidos, em todos os confins da terra. A tua igreja marcha ali no Irã, na Arábia Saudita. Deus, conforta a tua igreja, consola a tua igreja, anima a tua igreja, que o Senhor possa ser o nosso refúgio, a nossa pedra bem alta, nesse tempo de tribulação, nessas horas de tribulação. Consola aqueles que estão abatidos, Senhor. Consola os nossos idosos que estão trancados no apartamento, há dias, sozinhos, Pai, pensando que vão morrer. Deus, tem misericórdia desses nossos irmãos, das crianças que estão trancadas nos apartamentos também, presas. Tem misericórdia dos nossos adolescentes, jovens, da nossa população. Pai, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia da população de São Paulo, Senhor. Desses irmãos nossos que moram nas favelas, que não têm estrutura nenhuma, Pai. Que são vulneráveis a vícios, a vírus, a violência, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Essa é a nossa oração nesse dia de domingo. Pedindo que o Senhor derrame misericórdia e graça sobre nós. E traga consolo para o coração do teu povo, da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.